Quando eu criei o Instagram profissional, que eu mudei do meu pessoal para o profissional, ele criou Aham, a conta no Facebook. Mas eu aham. não costumo, assim, as fotos vão para o Face, mas eu não uso muito ele. Queria saber o que que vocês acham que eu deveria usar mais, o que que vocês me sugerem. Se não, posso continuar só focada no Insta. Então, eu vou te dar a minha opinião. Assim, eu, Bruna, eu detesto mexer com o Facebook. Detesto. Mas, assim, ela é uma ferramenta extremamente útil. Principalmente para a gente que quer vender bolo, porque tem muita gente lá. Lá tem muita comunidade bacana, né? Comunidade de cidade, de bairro. Tem muita coisa legal de ferramenta para a gente se divulgar dentro do Facebook. Então, Eu assim, até notei aqui que eu nunca usei isso de buscar as pessoas do bairro, as comunidades do bairro. eu penso no Facebook como um mal necessário, porque não é uma ferramenta que eu gosto de mexer, mas que é uma ferramenta assim que para nossa divulgação é muito boa. Então, assim, quando eu vendia bolo, eu usava bastante Facebook, né? Eu usava bastante desse atributo que eu tinha. Então, eu usaria, tá? Eu usaria sim, porque o Facebook para divulgação ele é muito bom. Não só nas comunidades, mas tem muita gente que ainda só usa Facebook, né? Tem uma certa faixa etária que só usa Facebook, que não tá nem no Instagram, né? E é uma faixa etária que vai realmente consumir nosso conteúdo. Exatamente. Então, e assim, aproveita a facilidade que você tem. Quando você posta uma foto no Instagram, se a sua conta está linkada, ela vai automaticamente para o Facebook, certo? Certo. Então, você aproveita essa facilidade, foi lá, postou no Instagram, tá acompanhando os comentários, tá tendo as solicitações, você fica de olho ali. Depois vai lá, gasta mais uns 10 minutinhos. Com a Não, galera do Facebook. não é gasta, né? Investe mais 10 minutinhos lá no Facebook e realmente acompanha o que está acontecendo lá. Porque sempre tem comentários e sempre tem algumas E necessidades. sempre tem gente que manda mensagem no Messenger do Facebook, né? Que vai mandar Exatamente. mensagem no seu Messenger, que não vai mandar mensagem no seu direct. Tem gente que quer comunicar por lá, que quer tirar dúvida por lá, que quer pedir cardápio por lá. Então você tem que realmente ficar sempre de olho ali no Facebook, porque dali pode sair muito negócio, né? O Facebook, assim, não é assim, eu prefiro o Instagram, claro, mas é uma baita de uma ferramenta legal pra gente trabalhar. Tá? Então, eu investiria meu tempo sim. Né? Você pega aí um pouquinho fica um tempo no Instagram e pega mais um pouquinho de tempo para investir ali no Facebook. Claro, não é o mesmo engajamento, principalmente, né? Porque o Instagram você tá ali toda hora e tal. Os seus stories também, quando a gente faz um story da nossa conta comercial do Instagram, ele pergunta, né, se você quer também colocar no Facebook. Vai automático Ele para vai lá. automático. Então você pode colocar no Facebook também e ficar sempre de olho no Messenger, porque as pessoas vão comentar os seus stories lá no Facebook. Então sempre ficar de olho aí nesses dois lugares. Porque vai vir negócio também no Facebook, tá? É uma ferramenta ótima pra gente, é muito boa. Então Exato. tem que aproveitar de tudo que a gente tem. E tem a facilidade, né, de você ter os aplicativos tudo no celular. Então, postou no Instagram, tá lá, fez comentário, depois vai no aplicativo do Facebook e vê o que está acontecendo. E o aplicativo do Facebook para empresas, que é no caso uma conta comercial, quando elas estão linkadas dessa forma, tem até um aplicativo diferente chamado Empresas, que é específico do Facebook. E aí você também consegue gerenciar melhor as coisas por lá. E pode apostar, sempre vai ter alguma coisa lá de comentário, alguma coisa diferente do Instagram. As pessoas normalmente são diferentes, que interagem em uma rede social e que interagem em outra. É um público totalmente diferente, assim, você fala assim, mas quem tá no Facebook tá no Instagram, vai me ver aqui no Instagram, não vai. Não. Porque uma grande parte da galera que tá no Facebook nem olha o Instagram. Então, assim, você consegue atingir públicos totalmente diferentes. Então, isso é muito legal do Facebook, né? Você tem é uma outra ferramenta, mas é um outro tipo de cliente também. Então, você consegue atingir mais gente. Olha o nosso exemplo aqui, por exemplo. A gente posta tudo no Instagram,
vai automático para o Facebook. A gente tem um pessoal do nosso time exclusivo para dar o suporte no Facebook, porque o retorno no Facebook é bom. Então, fica de olho lá, não perde de vista e investe seu tempo lá, que com certeza vai ter coisas lá. Vai ter coisas lá. É, porque eu não tenho nem dando confiança. No máximo copiava o que tinha ido para lá pro meu pessoal. Mas não, vou usar essa ferramenta aí das comunidades. E ó, e usa, e aí principalmente quando você utilizar os grupos locais da sua região no Facebook, é super importante. E aí você vai nos grupos locais e ali você vai ver que tem um monte de conexão, um monte de contato. E tem pessoas que fazem parte de um monte de grupo. Então você pega aqueles grupos onde você quer atingir. De repente, na sua cidade, tem um clube que é muito conhecido, muito frequentado. Isso acontece. Aí você vai, tem um grupo, pode ter certeza que tem um grupo no Facebook desse clube. Você vai, entra dentro desse grupo e divulga lá dentro, entendeu? Então, busca todas essas conexões, sempre vai ter um grupo no Facebook, pode apostar. Sempre vai ter. Essa parte das comunidades do Facebook, essa é uma baita de uma ferramenta bacana. Comunidade, por exemplo, que a gente usa. A gente tem comunidade para os nossos alunos dentro do Facebook. Eu vou te dar uma dica em relação ao feed, as postagens. Eu não sei se você colocou algum cronograma de postagem e tudo mais, mas olha só, se a gente vê aqui, ó, tem uma postagem que foi há uma semana atrás, que foi desse bolo aqui. E aí depois passou uma semana e aí você postou esse bolo aqui provavelmente ontem à noite, Isso. certo? Isso. E aí ontem à noite você estava inspirada. Aí você aproveitou e postou mais 2. Foi. Porque Então, já eram bolos passados que eu vi que eu não tinha colocado no feed. Eu falei, não posso, eu tenho que, né? Tá sempre mas- publicando. mas aí o que você faz? Você queima cartucho. É, Você faz isso. Quando você faz isso, Tá. você queima cartucho, porque fica muito post no mesmo momento e você não tem, por exemplo, você não vai ter uma postagem para hoje, estou dando um exemplo. Então você tem que ter constância e frequência. E aí é até legal você testar, por exemplo, você fala assim, ó, conforme as fotos e tudo mais que eu tenho, publicações que eu posso fazer, eu consigo fazer nesse momento uma publicação por dia. Beleza. E aí o que você faz? Você testa horários. Você fala assim, eu vou postar todos os dias às 2 da tarde. E aí você testa. Aí você vê, pô, 2 da tarde deu bastante curtida, deu engajamento, legal. Ou então não, então foi ruim. Se foi ruim 2 da tarde, eu acho que meu público vê mais se eu postar às 7 da noite. Aí você posta todos os dias às 7 da noite. Busca um horário fixo, Testando, porque tá. a sua audiência começa a te conhecer. A sua audiência começa a ter um contato mais próximo com você e o algoritmo do Instagram também. Então, tudo isso ajuda para você ter frequência num determinado horário. Não posta tudo de uma vez só e depois fica um período sem postar. Vai lá, posta, depois no outro dia posta de novo. Fernanda, eu posso me basear também? Eu posso me basear no Insta, que o Insta também dá uns gráficos, né, de horário. Eu posso me basear neles? Com certeza, com Pode, certeza. sim. Vai lá, olha ali como que estão os seus gráficos, como que estão as suas visualizações, qual o dia mais Só que frequente. ele só gera um gráfico mais eficiente com quanto mais teste você fazer. Exato. Porque senão seria o Entendi. mesmo horário para todo mundo. Mas, por exemplo, o meu horário bom é 1h da tarde. O horário bom que eu tinha de uma outra conta comercial que eu tinha era 8 da noite. Então, assim, você tem que ter essa constância para o algoritmo do Instagram entender o que você faz, para ele ver o que é melhor para você. Então, assim, não adianta, comecei a conta do zero, o algoritmo está falando esse horário. Ele não sabe ainda. Ele está Ele aprendendo. está aprendendo sobre você e sobre seu público. Então, ele precisa aprender isso para depois ele te falar o que é melhor. Então, para ele aprender isso, você precisa postar constantemente para ele entender qual que é o horário que seu público engaja mais com o seu conteúdo. No feed, você vai postar muito menos do que no Stories. Então, por exemplo, uma ótima ferramenta para você fazer esse balanceamento e já ver de forma muito mais rápida onde que seu público visualiza mais
é via stories. Então, coloca uma regra de fazer no mínimo 10 stories por dia, ao longo do dia. Não vai fazer 10 stories de manhã e sumir o resto do dia. Não. Tá. Ao longo do dia, manhã, tarde e noite, você ter uma frequência de mostrar a sua parte profissional e de mostrar um pouquinho da sua parte pessoal também, todos os dias. E contando uma história realmente. Ó, hoje eu tenho uma encomenda assim, eu vamos iniciar a produção aqui. Aí você foi lá, fez o seu processo de produção. Ah, agora vamos fazer a decoração, vamos fazer a entrega do bolo. Ah, que legal, já fiz tudo isso. Agora a gente vai fazer um jantar em família. Ah, legal, boa noite, Instagram, a gente se vê amanhã. Então, você contou uma história ao longo do dia e você teve uma relação com o seu público, e o público que está assistindo, ele quer ver isso.